dia, Cláudio. Eu vou mostrar para você um sistema que eu estou fazendo aqui em VBA. Eu abandonei aquele que eu estava fazendo em Excel com algumas partes em VBA, né? Agora eu comecei a fazer ele todinho em VBA. E aí, esse programa que você já liberou na web, eu integrei ele numa das abas. Porém, o motivo de eu mostrar esse sistema aqui para você é para justamente você entender que é exatamente isso que eu vou querer na web, ou seja, é exatamente essa mesma cara eu vou querer lá, incluindo principalmente banco de dados. Porque esse sistema de desenvolvimento de embalagens, ele não é um programa apenas para você desenvolver, printar na tela ou imprimir em PDF, salvar em PDF e depois fechar. Ele é um sistema que nós iremos armazenar montagens que serão feitas para os clientes. Então, os clientes eles irão pedir um orçamento e nesse orçamento ele tem um formato, tem lá um desenvolvimento de embalagem. Então, esse sistema é justamente para desenvolver a embalagem, ver a melhor montagem e depois disso armazenar ela como se fosse um orçamento. A gente vai armazenar ela com forma de cadastro. Então, eu vou mostrar ele aqui, tá? A princípio eu criei ele com o nome de menu. Você vai ver que ele vai abrir uma tela principal. Essa tela principal, ela é simples, tá? Ela tem um conteúdo limpo, onde ele tem o usuário autenticado, que é uma coisa que eu vou querer também com login. Ele tem a data, ele tem o horário, ele tem um botão flutuante aqui para você sair do sistema. Internamente eu coloquei um link para você acessar a internet, caso você precise ver alguma coisa ou até uma propaganda que você faça da empresa, né? E aqui nessa barra inicial, eu tenho aqui, por exemplo, alguns botões que eu comecei a criar. Então eu tenho lá o cadastro de embalagem RU. Esse cadastro é justamente o que você está fazendo, tá? Então eu clicando nele uma vez, eu tenho lá gerar uma RU. Aqui, na hora que eu clico nele, eu deixei linkado justamente com a página que você desenvolveu. Mas o certo vai ser todinho pela web, ou seja, todo esse menu tem que ser acessado já diretamente lá, tá? Então eu estava olhando aqui teu programa, gostei, tem que fazer algumas ponderações depois, a gente vai ajustando, mas a princípio já gostei dele, tá? Eu vi que você seguiu o que eu mandei para você, né, que é o de sacolas, né? Então ficou muito interessante. E a gente já vai falar depois sobre ele, tá? Voltando aqui, então eu tenho lá o cadastro, seria gerar RU e fazer uma tela de consulta, né? Então é justamente essa tela de consulta onde ele vai abrir uma list box aqui, que no caso na web deve ser outro nome, né? Onde vai aparecer todas as montagens que você fez, todos os desenvolvimentos. Essa aqui já é o cadastro de RMs. RM nada mais é que a RU montada 3, 4 vezes na mesma folha. Então você tem o cadastro dela e a consulta delas também. Essa parte aqui, Cláudio, que é configurar e parametrizar a embalagem, é justamente essa é a parte mais importante do sistema. Por quê? Aquilo que eu estou te devendo, que é justamente fazer o desenvolvimento dos próximos cartuchos, eu vou querer que seja feita pelo site e não por código. Por que eu estou falando isso? Porque quando você desenvolveu a sacola, você desenvolveu a partir de um código que eu fiz. Então você leu diretamente o programa VBA, né? E você desenvolveu. A minha ideia é que por aqui eu consiga fazer um tipo de cadastro que armazene em MySQL e a partir desses dados armazenados em MySQL você consiga criar uma engenharia para criar uma nova embalagem. Então, digamos que acabou de chegar uma embalagem diferente no mercado. Então, é por aqui que eu vou configurar e parametrizar ela. E depois de configurado e parametrizado, esta configuração será alimentada numa biblioteca, que é justamente aquela biblioteca que você tem lá, que são os itens, né? Então, vamos supor, no momento em que eu fizer a configuração, ela vai ser alimentada aqui.
Então, um item a mais vai ser alimentado aqui embaixo, e assim por diante, ele vai crescendo essa biblioteca. Então, esta biblioteca vai ser a partir do configurar e parametrizar a embalagem. Aí, depois de criada a biblioteca, aí você vai vir aqui, e obviamente que você vai, com o item adicionado nessa biblioteca, você vai fazer o desenvolvimento da embalagem. Então, você vai colocar o tamanho dela, frente, lateral, altura, colagem e tudo mais. Finalizando aqui, nós temos a parte de configuração de cores, é uma frescurinha que eu quis colocar aqui, mas isso aqui não necessariamente precisa ter, tá bom? O cadastro de clientes, esse sim eu comecei a fazer porque quando você vai desenvolver uma embalagem, normalmente é uma empresa que pede, tá? Então, quando eu estiver fazendo lá o cadastro, né, ou seja, eu vou gerar um cadastro, esse cadastro ele vai ter que ter a empresa que está solicitando, o usuário que está montando, a data que ele vai estar montando e ele vai ter um código. E aí esse código ele vai ser armazenado numa base onde a gente pode fazer a consulta dessa montagem, tá? Então o cadastro de clientes ele é importante para isso. E aqui eu fiz um cadastro de cliente com um tipo de filtragem, né? Então você tem lá as datas, então a mesma coisa, você cadastrou lá as embalagens, então você coloca lá do dia 1º de março de 2024 e aí você quer fazer até o dia 13 de março de 2024. Então ele vai trazer somente, né? Obviamente que aqui ele tem condição de fazer alterações, né? Pega maneira. Depois eu também criei um cadastro de usuários, que é justamente a partir desse cadastro que a gente vai utilizar para fazer o login. Nesse cadastro a gente tem lá o grupo administrador, convidado e analista, tá? Então vamos supor que eu venho aqui, eu faço uma alteração buscar somente os ativos em caso eu queira também, eu tenho os cancelados. Da mesma maneira, se você puxar pelo nome, ele vai vir também pelo nome, tá bom? Para poder fazer autenticação e aí sim, essa parte toda aqui da barra de menu, conforme o nível de acesso, você vai poder fazer algumas coisas ou não. Aqui é uma coisa que eu vou começar hoje, que é o cadastro dos equipamentos gráficos, tá? Esse aqui é um filtro teste que eu comecei a fazer por aqui, né? Foi uma coisa que eu justamente baixei pela internet e eu comecei a aprender a fazer essa pesquisa aqui em cima, né? Que eu não sabia fazer. A princípio é isso, tá, Cláudio? Eu vou continuar por aqui, mas assim que eu terminar essa parte dos cadastros e começar a parametrização das embalagens, eu vou te chamar para a gente conversar, para justamente você começar a desenvolver tudo que eu estou fazendo aqui lá na web, né? Eu sei que para você isso aqui é moleza, né? Parte de cadastro. E aí, quando essa parte de configuração e parametrização estiver pronta, a gente vai sentar para me passar essas coisas para você. E é a partir daqui é que eu vou criar as próximas engenharias para serem feitas aqui. Ou seja, qual que é a minha tarefa? Não é novamente passar outro código, porque o primeiro código que eu te passei o código da sacola. Então você tem todo o acompanhamento feito por lá, mas é tudo via código de programa. Desta vez eu quero desenvolver um programa em que por aqui eu faça a inclusão dos campos, medidas, as formas, divisões, subtrações e tal,
E é a partir daqui que o usuário vai, inclusive, alimentar. Então, quando você montar, quando eu passar isso para você e você montar lá na web, é por aqui que a gente vai montar os próximos, que é o Hotmelt, que é o fundo automático, que é o três abas, né? O colagem de aba comum e assim por diante. Tá bom, Cláudio? É isso aí. Muito obrigado, viu?